Sério.podcast. Oferecimento Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Maceió tá mudando. A Prefeitura investiu R$1 bilhão em ações por toda a cidade. Estamos construindo uma história diferente para muita gente. O Saúde da Gente tem atendimento médico para as crianças, para as mulheres e até para os pets, da parte baixa à parte alta. E o Brota na Grota é o maior programa de inclusão social do Brasil. Gessivaldo agora controla melhor a pressão e a filha Jamiele está orgulhosa. A história de Maceió está mudando e todos fazem parte dela. Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Oi, tudo bem com vocês? É hora de mais um episódio do É Sério.podcast e você já sabe que pode nos acompanhar pelas plataformas normais de podcast, pode nos acompanhar também aqui pelo canal no YouTube. E você sabia que o Spotify você pode ver e ouvir? Pois é, sempre tem um episódio interessante, com um assunto pra lá de interessante mesmo. Toda semana eu trago coisas novas aqui pra vocês, tá bom? E eu só queria deixar um grande abraço aí para quem tá começando agora no nosso canal. Quem começou a se inscrever da semana passada, eu tô vendo os números aumentarem. Isso me deixa muito feliz, porque são mais pessoas que têm acesso ao nosso conteúdo, tá bom? E você pode compartilhar também com quem você quiser. Toda semana tem assunto novo. E hoje eu vou falar de um assunto que, olha, dá dor de cabeça aí para 50% dos homens, pelo menos. A gente vai falar de calvície e eu trouxe aqui um especialista no assunto, que é o doutor que está comigo aqui, é o doutor Mário Maia. É porque eu ainda não peguei restauração capilar, isso. Ele também é cirurgião plástico e está vindo aqui para Maceió. Todo mês ele está por aqui, a gente conseguiu um espaçozinho na agenda, porque a gente tem que falar disso, que está em todo lugar. A gente vai conversando com os homens, eles se queixam muito dessa questão da queda de cabelo, viu, Sim. doutor? A gente tem um número expressivo, né? 50% de todos os homens, eles vão ter esse problema de calvície até os 50 anos. A mulher, um pouco menos, geralmente 25%. Né? E no Brasil a gente tem mais de 40 milhões de homens que sofrem desse problema. Então, assim, é um assunto de extrema importância e extrema relevância. E por que ocorre a calvície? A calvície, ela é chamada no termo científico de alopécia androgenética. Andro de hormônio, então geralmente os homens têm mais testosterona, né? Sim. Então a testosterona alta e a genética. A gente não pode separar. Isso aí a alopécia androgenética, ela é conjunto. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente tem uma anamnese, tem que fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito e também pedir alguns exames para a gente ver como está esses hormônios dos pacientes. Então, testosterona alta e a parte genética, tanto da mãe quanto do pai. Era isso que eu ia perguntar. Se é genético, assim, a culpa vem mais de quê? Do pai ou da mãe que a gente herda isso? Isso aí é fruto de muitos estudos. Então, assim, a gente não pode falar com toda certeza, mas a calvície, ela é multifatorial. Então, quando a gente fala de cura da calvície, ainda está muito longe, porque são várias vias que levam. A gente bloqueia uma via, tem mais 5 vias. Então, saiu um estudo relativamente recente que a calvície, ela está, a maior parte, realocada no braço curto do cromossomo X. E quem doa o cromossomo X é a mãe. Então, a gente fala assim, o meu pai é calvo, por isso que eu sou calvo. Não. Você tem que ver o seu avô materno. Nossa, porque ele que doa o X para a mulher e a mulher que doa o X para o homem, porque o pai doa o Y. Então, não é só da parte materna, é também e muito mais forte, mas ela é multifatorial. A gente conversava aqui, gente, nos bastidores, e o doutor Mário me falava que é um apaixonado por essa área, embora ele seja cirurgião plástico também de outras partes do corpo. Mas o que foi que mais lhe chamou a atenção para esse segmento, doutor? O que mais me chamou a atenção foi eu mesmo. Eu tenho calvície, como eu falei, a calvície ela é uma doença, ela tem CID, ela é registrada, só que ela não tem cura. Ela tem estabilização.
E eu era muito careca, assim, de não ter mesmo essa parte frontal até a região da coroa. E eu já passei por 3 transplantes capilares. Nossa. Faço toda a parte de tratamento clínico, uso todas as tecnologias, mas assim, a minha parte genética é muito forte. E a minha parte hormonal também é muito forte. Quando a gente fala de parte hormonal, eu já falei que é a testosterona, mas principalmente o seu metabólito, que é o DHT. Então, quando a gente dosa a testosterona, a gente dosa também a dihidrotestosterona, que é o DHT. Ele se liga muito mais aos receptores de hormônio, os receptores androgênicos do folículo, causando a miniaturização. O cabelo vai ficando menor, vai perdendo a cor, vai ficando mais fininho e ele cai. Então, a gente tem essa parte hormonal, eu tenho essa parte hormonal muito alta e a gente dosa nos pacientes. Então, testosterona mais o DHT leva a miniaturização dos folículos. E aí, por conta dessa sua questão pessoal, começou a se especializar e a trabalhar exatamente nessa área. Sabe por quê? A autoestima da gente é uma coisa que só quem, vamos dizer assim, quem recebeu ela de volta, a gente sabe o valor que ela tem. Então, antes, para eu sair de casa, eu pegava um pouco do cabelo, colocava aqui, um pouquinho do cabelo, colocava aqui. Era assim, era 2 horas para poder sair de casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, já passo a mão e já saio de casa. Isso é muito bom, porque isso, a parte a nossa autoestima elevada, a gente consegue produzir muito mais, a gente fica com mais segurança, até mesmo para realizar algumas coisas que a gente pensa assim, nossa, está tão longe isso aí. E a gente vai, mete a cara, faz bem feito, coisa que a gente não tinha segurança, porque a gente era, no meu caso, porque eu era calvo. Então, assim, isso me motivou a fazer isso pelas pessoas. Então, eu estava mostrando para você algumas coisas de pacientes meus de outros estados que vêm a Maceió operar e que falam assim, gente, doutor, o senhor mudou a minha vida. Eu falei, e aí, como é que estão as outras pessoas? Que vieram 3, eram 3 rapazes. Ah, olha, o fulano acabou de mandar mensagem, disse que tá cabeludo, que só confia em você. E assim, eu tô falando por mim, eu tô muito mais feliz. Então, assim, hoje em dia, a gente vive num mundo que é mais conturbado, onde a gente não tem tempo para quase nada. E essa felicidade realmente é uma coisa que muda a vida da gente. Eu posso falar por mim e pelos meus pacientes. Então, isso é um feedback. Então, cada vez vai me motivando a melhorar, a dar o meu melhor, porque são cirurgias longas. Sim. São cirurgias de 8 até 10 horas. Você fala assim, gente, eu vou fazer até o final, eu quero fazer mais, eu quero que esse paciente tenha um efeito, a gente fala assim, que o paciente que chega aqui na clínica, ele tem que ter um efeito, vamos dizer assim, Disney. Sim. Que você chegue, você pensa que vai ser bom e quando você chega lá é muito melhor. É isso que a gente, todos os dias, quando a gente está em cirurgia, eu e a minha equipe, a gente pensa, a gente tem que dar um efeito Disney para esse paciente. Ele vem e a gente tem que oferecer um pouco mais. Gente, quando o doutor Mário fala a questão da cirurgia, é a cirurgia de implante capilar, né? Existem casos e casos, por exemplo, se retira um pouco de cabelo de alguma área para implantar em outra, como é que é mais ou menos esse processo, doutor? Excelente. Você falou de implante capilar. É sim implante capilar. E as pessoas têm dúvida. É implante capilar ou transplante capilar? Isso, eu ia perguntar, porque eu me confundo, toda vez eu me confundo. A cirurgia, ela é transplante capilar. Por quê? É igual transplante de órgão. Você tira de um local e coloca no outro. Sim. O cabelo, o folículo, ele é um órgão. Então, a gente retira da região occipital. Por que da região occipital? Porque é a região que tem menos ação hormonal. Sim. Você pode ver que aquele vovozinho que não tem cabelo, ele tem o cabelo na região occipito, parieto, temporal. É daqui que a gente tira, porque os cabelos daqui, eles têm menos ação hormonal. Então, as pessoas falam assim, o cabelo transplantado é para sempre? É. Então, o cabelo que você transplantou, ele não cai. Porque a gente enganou o organismo, a gente tirou da região posterior e colocou na região que era calva. Então, aquele cabelo, ele foi feito um transplante capilar. Ao mesmo tempo, você implantou aquele cabelo. Sim. É implante capilar. Só que a cirurgia, o que você fez foi um transplante. O implante é uma consequência do ato que você
que você fez, te tirou daqui e colocou aqui. Então, quando você fala, eu vou fazer um implante, não, você vai fazer um transplante capilar, que também esse ato de implantar é implante capilar, mas o termo correto é transplante capilar. Tempo de recuperação dessas cirurgias varia de paciente para paciente ou tem uma coisa que tem que ser seguido normal? O que acontece? A gente tem um pós-operatório que ele é, assim, vamos dizer assim, o que a gente passa para todo mundo, só que cada caso é um caso, tanto é que a gente vê o paciente todo mês. Então, por exemplo, o paciente fez um transplante capilar, eu peço que ele fique 7 a 10 dias sem exercício físico, porque o suor, ele prejudica aquele cabelo que foi transplantado. Então, repouso, não precisa ficar em casa, mas ele não pode tomar sol. Então, 7 a 10 dias sem exercício físico. Então, nesses casos, o paciente não pode fazer atividade física. 10 dias depois, atividade física ele pode fazer. Mas não esporte de contato. Jiu-jitsu, futebol. Isso aí eu peço pelo menos 45 a 60 dias. Sol, mar, né, no caso aqui, Maceió, piscina. Isso, por exemplo, eu tenho vários pacientes que surfam. E hoje foi um lá no consultório e falou assim, doutor, eu não aguento mais ficar sem surfar. 45 dias. Eu falei, espera só mais uma semana. Eu imagino quem faz exercício todo dia, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, que corre, né? Fica aí desesperado, igual uma pessoa que eu conheço ali. O Cleverson, ele é desse jeito. E passar um dia sem fazer exercício, ele já fica agoniado. Aqui, eu tenho um paciente. Que consultou comigo há 2 meses. Aí ele falou assim, eu vim, mas eu falei assim, 10 dias sem exercício físico. Ele falou assim, não consigo. Ele não fez transplante. O quê? Não fez. Preferiu ficar com um problema do que... Ele não fez. E o outro, eu tenho um paciente que ele surfa. Ele é um médico aqui. Ele falou assim, não vou fazer. Eu não consigo ficar 2 semanas sem surfar. Nossa Senhora. Então, assim, o importante essa pergunta. Porque são escolhas, né, que você tem que fazer. Eu acho que tudo tem que ter um pouquinho do sacrifício ali para poder ter o resultado que quer. Cada escolha é uma renúncia. Isso. Se eu escolho o produto A, eu estou recusando o produto B. Então, o que é importante para você? Tem que botar aí na balança e ver o que realmente pesa mais. É a sua autoestima. O exercício é importante, a gente sabe que é, mas ali a gente tem que só adequar, né? Qual é a sua prioridade? Tem que ver. Eu faço exercício para minha saúde, claro, mas a minha autoestima fala mais alto. Eu já fiz 3 transplantes, né? Já fiz 3 transplantes capilares e estou cogitando até de fazer o próximo, porque a minha parte hormonal e genética é muito forte. Aí não tem cura. Eu estou estabilizando. Então, eu uso todas as medicações e faço todas as tecnologias. Entendi. Vamos falar de público, a questão de idade. Quem que você consegue atender mais hoje em dia? Ou não tem isso? Hoje em dia... Hoje tem pacientes mais novos, tem pacientes um pouco mais velhos. Principalmente os homens. Agora sim, as mulheres estão vendo que é possível também fazer. Por quê? Nós temos uma técnica que a gente chama de no shaving. O que é isso? Porque quando a gente faz nos homens, a gente raspa a cabeça. Imagina, a mulher não quer raspar o cabelo. Então é mais trabalhoso, só que a gente faz esse tipo de transplante feminino e a gente não raspa o cabelo. Eu tive um paciente agora que ele falou assim, doutor, eu também não quero raspar meu cabelo. E o cabelo dele era liso, então deu pra gente fazer sem raspar o cabelo. Então a calvície ela é muito mais forte no público entre 20 e 40 anos. Por quê? É a parte... É quando o homem está com seus hormônios lá em cima. Novamente a questão hormonal. Né? Então é aí que ele perde mais cabelo. O público entre 20 e 40 anos é aquele público que está perdendo cabelo de uma forma agressiva. Só que nesses pacientes a gente tem que segurar um pouco a mão. A gente tem que lançar a mão se ele tiver uma paciência para fazer o tratamento clínico, é melhor. Por quê? Se a gente faz o transplante muito cedo e é uma área muito extensa, quando ele chegar com 45, que também, se ele não tratar adequadamente, ele vai evoluir com calvície, porque é uma doença evolutiva, ele não vai ter mais cabelo para doar. Aí a gente tem outro trunfo também, que a gente chama chamado de body hair transplant,
que a gente pega pelos de outras partes do corpo, do peito, das costas, da barba, e a gente faz o transplante também. Meu Deus, como é bom a gente saber que existe essa tecnologia para dar justamente uma vida nova a essas pessoas. Que tem gente que, assim como excesso de peso, que fica com vergonha de sair de casa, de colocar uma roupa de banho e tal, você imaginar que você não está bem com o espelho por causa de uma coisa que tempos atrás não tinha como resolver. Mas hoje eu fico muito feliz de poder sempre trazer aqui profissionais capazes de trazer essa autoestima para as pessoas, né? Os cirurgiões plásticos são mestres nisso aí. São, eu digo assim, anjos aqui na Terra, porque eles trazem de volta, no caso vocês, trazem de volta aquilo que a gente tem de melhor, né? Exaltar a nossa beleza. Cada um tem o seu jeitinho ali, e no caso do cabelo, para o homem, isso é importantíssimo, né? Eu fico imaginando como deve ser difícil para alguém que passa por um processo desse. Sim, eu tenho, e isso reflete em outras esferas da própria pessoa. Por exemplo, eu tenho e aí começa eu tenho um rapaz de 14 anos. Nossa, então, para a mãe é um sofrimento. Ele não vai ele vai ao clube, mas ele não entra. Ele ama a piscina, mas ele não entra, porque se molhar o cabelo, aparece o couro cabeludo. E isso para um menino de 14 anos que ainda não tem aquela mente formada, né? Ainda tem muita questão do bullying. Isso é assim. Aí o que a gente fez? Quando ele chegou no consultório, ele não falava. Quem falava era a mãe dele. E aí eu falei, a gente vai te ajudar, tá? A gente vai começar um tratamento e isso tem solução. E assim, ele já saiu, ele já voltou, ele tem 3 meses que ele está comigo, lá em Belo Horizonte, que eu atendo em Belo Horizonte e aqui em Maceió. Certo. Ele está 3 meses comigo, mas você precisa ver quando ele chega no consultório. Ele já dá a mão, ele me abraça, ele já está conversando. Então assim, eu nem comecei não tem nem tanto resultado. Mas só dele saber que ele tem uma solução para isso. Eu acho que vai muito pela falta de conhecimento, não é, doutor? Né? Assim, algumas pessoas ainda têm dúvida, têm medo de, meu Deus, o que vai acontecer com o meu cabelo? É uma cirurgia muito longa, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Do exercício físico a gente já viu que vai ter por alguns dias, mas costuma ser uma cirurgia muito cansativa, assim, para o profissional? Para o profissional é sim, por isso que a minha equipe é uma equipe grande, porque a gente sempre se prepara para cirurgias. Eu faço questão de ter o anestesista dentro da minha sala. O paciente ele dorme a cirurgia inteira, porque antes, e tem alguns profissionais que fazem sem anestesia, você imagina, eu sei porque eu já passei por isso. A gente que está sendo submetido ao procedimento, a gente fecha o olho, quando a gente abre está tudo pronto. Sim. A gente entra 7 da manhã, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde? Parece que você dormiu e acordou rapidinho. Então, assim, eu não abro mão da segurança do meu paciente, a segurança da equipe e o meu anestesista que fica na sala o tempo inteiro. Então, o paciente dorme. A anestesia, ela é anestesia local mais sedação. Então, o paciente fica dormindo o tempo inteiro. Então, é uma cirurgia longa. E aí, questão do pós-cirúrgico, voltando a esse tópico aí, precisa tomar medicação pós também para poder cicatrizar? Como é esse processo? Eu fico na dúvida. Quando o paciente faz o transplante, no outro dia ele vai lavar o cabelo lá com a gente na clínica. Então a gente já lava o cabelo do paciente e ensina o paciente a lavar o próprio cabelo. Às vezes o paciente não quer pegar, então ou a mãe, ou o pai, ou a mulher, ou o marido, no caso da mulher, se for uma mulher submetida ao transplante, a gente ensina como lava o cabelo. Ele vai lavar todo dia, 2 vezes por dia. E na maioria dos casos o paciente só precisa tomar o antibiótico, porque não dói. Então, assim, eu falo porque eu já fiz 3 cirurgias dessa. Gente, tá aqui, conhecimento de causa, três transplantes já, e passando essas informações pra gente, né? Esse seu paciente, eu fiquei curiosa, esse seu paciente de 14 anos, inicia-se primeiro, nesse caso aí específico, tratamento com medicação, e a partir da resposta dele é que é indicado ou não o transplante? Isso, porque é um paciente muito jovem. Então, eu não vou gastar munição à toa. Eu não vou fazer um transplante, encher aquela área dele e daqui a 15 anos, quando ele tiver, sei lá, 30, 40 anos, ele vai precisar de outro transplante. Porque, como eu falei, a doença é progressiva, a gente estabiliza.
Mas aí, às vezes o paciente para de tomar remédio, às vezes não vai mais, aí melhorou, ele para. Então, nesse caso, a gente tenta primeiro um tratamento clínico. Sim. Porque às vezes eu tenho pacientes que com o tratamento clínico ele não precisa fazer o tratamento cirúrgico. O transplante capilar, ele entra no arsenal de tratamento de transplante de restauração capilar. Só que se o paciente tem um tempo para fazer o tratamento clínico primeiro, eu faço. Por quê? Com o tratamento clínico eu reduzo a área da calvície e eu vou precisar de menos cabelo para cobrir aquela área e dar uma melhor densidade. Entendi. Então, pacientes jovens, até os 25 anos, eu nunca inicio com transplante capilar. E o tratamento, ele é feito à base de quê? Só da medicação e laser? Como é que está esse processo? Hoje em dia nós temos 2 medicações que são padrão ouro. É a finasterida ou a dutasterida, que é mais potente que a finasterida, e o minoxidil tópico. Isso para a FDA, para os Estados Unidos. O resto do mundo, eu participo de um grupo que são cirurgiões de restauração capilar de todo o mundo, tá? Associação Internacional. A gente discute cabelo toda hora, porque tem gente que mora no Japão, outros que... Então, não para. E todo mundo está usando o minoxidil oral. Tem trabalhos robustos que mostram que o minoxidil oral está sendo melhor do que o minoxidil tópico. Então, o meu tratamento, ele engloba minoxidil oral, dutasterida ou finasterida e o tratamento tópico com o minoxidil. Associado a isso, dependendo do grau da calvície, ele vai uma vez por mês ao consultório e a gente faz o tratamento global. Que é isso? A gente usa o laser. Sim. O laser aumenta a haste capilar, ele aumenta o bulbo, consequentemente a haste capilar, então o cabelo aumenta a densidade, ou seja, a saúde do fio melhora. E com isso, a gente também lança a mão do MMP, que é a aplicação de medicamentos na pele. Então são injeções no couro cabeludo que compõem de minoxidil, finasterida, fatores de crescimento, tudo isso para melhorar também aquela região. O aporte energético, porque o cabelo gosta muito de vitamina, mas só isso não vai resolver. Então, a gente tem as medicações que a gente faz os bloqueios das vias associado ao MMP, que são as vitaminas aplicadas dentro da pele. Porque a pele tem barreira. Então, tudo que você aplica nela nem sempre vai ultrapassar toda essa medicação. Então, a gente dá uma ajuda. Então, são medicações orais, o tratamento com os LEDs, com os lasers e o MMP. Tem um laser também que está vindo aí, já temos aqui na clínica que eu trabalho, que é a clínica da doutora Ana Malta, o Lavian, que também é maravilhoso para melhorar essa haste capilar, aumenta a vascularização local, leva oxigênio para essas regiões. Então, assim, só isso vai resolver? Não. O tratamento da calvície é um tratamento que a gente tem que cercar ela de todas as maneiras. Medicação, tratamento tópico em casa e também o tratamento no consultório. Você me falou que o cabelo que é transplantado, ele não cai mais. Não. Corre risco de rejeição, assim como o transplante de qualquer outro órgão? Não. É muito difícil, claro, porque é de você para você mesmo. Sim. Então, o complexo de imunocompatibilidade, né? É nulo, quase. É o seu. Então, não tem essa opção de você rejeitar uma coisa do seu próprio corpo. Porque é seu, é próprio. Não tem como o organismo interpretar como não self. Então, esse cabelo, ele nunca vi rejeição. E agora, um pessoal de fora fez uma experiência em transplantar um cabelo de um irmão gêmeo para o outro. Funcionou? Tá funcionando. Ainda está em estudo, mas ele transplantou, ele transplantou 10 unidades, pouca coisa. Deu certo? No outro ano ele transplantou 2.000. Fio a fio? Então, tem 2 técnicas. Meu o que eu fazia Deus, antes... Imagina o trabalho. Por isso que dura tanto tempo, demora tanto tempo assim essa cirurgia, né? Porque tem a técnica FUT, que você tira uma faixa, essa faixa é colocada no microscópio e a gente vai... tem um processo que chama slivering e a gente vai tirando um por um porque unidade folicular, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios. Nossa. Quando a gente fala de folículo, é diferente de unidade folicular. Então, a gente coloca as unidades foliculares de um fio na frente para mimetizar o cabelo. Então, tem toda uma técnica, não é só falar assim, eu vou transplantar. Não, tem técnica, tem medida, tem número de unidades foliculares, igual o pessoal fala, transplante de alta densidade. Tem que ter cuidado. A gente só pode transplantar um certo número de unidades foliculares
por região de centímetro quadrado. Porque senão aquelas regiões no centro não vão ser vascularizadas e você perde. Senhora. Então, não é simplesmente vou colocar cabelo. Não, você tem que estudar, tem a técnica certa, tem a medida correta, tem todos os estudos que foram feitos, não é só. Então, essa FUT, você tira, só que agora, e fica uma cicatriz. Só que agora não, agora, vamos dizer assim, modernizamos. A gente usa punches muito fininhos, de 0,8, 0,9, 1,0 milímetros, com lente, todo mundo de lente de aumento, e a gente vai tirando um por um. Meu Deus do céu, imagine o trabalho que não dá, né? Mas aí eu imagino que você, enquanto profissional, fique extremamente satisfeito quando tem esse feedback, né? Como a gente viu aqui nessa mensagem que você recebeu, de que mudou a vida do paciente, hoje ele é uma outra pessoa, está muito mais feliz, a gente tem vontade de aproveitar a vida e ver também com outros olhos, né? Se olhar melhor. Coisa simples, né? Oi, eu estou aqui, ele tirou foto, estou aqui no cabeleireiro, eu nunca cortei meu cabelo assim, com tesoura. Então, assim, são coisas simples, né? Que a gente às vezes não dá valor, mas que para ele era o que ele queria, era aí. E quando eu fui também, a gente cortar o cabelo com tesoura, e são coisas que só quem sabe é quem tem esse problema. Ah, mas é tão simples. É pra você. Doutor, eu vou deixar aqui o seu Instagram para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entrar em contato com você, né? Possam conhecer aí o seu trabalho. E de repente não tinha essas informações e sabe que a partir de agora aqui em Maceió você consegue encontrar um profissional que vem lá de BH, lá de Minas, aqui para Maceió, para poder deixar as pessoas mais felizes, os homens mais bonitos. A mulherada agradece, viu? Sim. Com certeza. E qual seria o recado que o senhor passaria para quem está nos acompanhando? É o seguinte, a calvície, você não tem que esperar ela progredir para você tratar. Porque, às vezes, as alopécias, elas não são... por exemplo, a alopécia androgenética é não cicatricial. Tem queda de cabelo que ela é cicatricial. Se você deixa muito tempo, aquele cabelo não vai nascer mais, que são as cicatriciais. Então, tem doenças de couro cabeludo, tem doença do próprio cabelo, que se você não procurar um profissional a tempo, você não tem... A gente costuma falar que tempo é cabelo. Porque se você não procurar um profissional a tempo, você não vai ter mais seu cabelo de volta. Então, começou a perceber que o ralo do banheiro está ficando com mais cabelo, que o travesseiro está ficando com mais cabelo do que o habitual, venha nos procurar, venha fazer uma consulta e saber o que pode ser feito. Eu atendo aqui em Maceió, na clínica da doutora Ana Malta, na Ponta Verde. Estou esperando vocês lá para a gente conversar. Doutor Mário, muito obrigada pela presença. Ele estava ali tentando organizar a agenda dele. Eu disse, por favor, vamos ver se a gente consegue um horário para conversar e passar essas informações para o meu público. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes também. Claro. E sobre outros assuntos também na área de cirurgia Podemos. plástica, né? E assim, quando eu recebi o convite seu, eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa de informação, e informação com credibilidade. Hoje a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente está colhendo essas informações, porque às vezes as informações dependem muito de sensacionalismo. Então, assim, esse podcast eu já conhecia. É um podcast que leva informação, e não só a informação de qualidade. Então eu fiquei muito feliz, muito honrado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Mando um abraço aí para toda a sua equipe de profissionais, que eu tenho certeza que todo mundo, nível lá em cima. Muito obrigado, mandarei. Até mais. Tchau. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no seu coração. Compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas que você quiser e puder também. E a gente se encontra no próximo episódio do É Sério Podcast. Até lá! Sério Podcast. Oferecimento Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Maceió tá mudando. A Prefeitura investiu R$1 bilhão em ações por toda a cidade. Estamos construindo uma história diferente para muita gente.
O Saúde da Gente tem atendimento médico para as crianças, para as mulheres e até para os pets, da parte baixa à parte alta. E o Brota na Grota é o maior programa de inclusão social do Brasil. Gessivaldo agora controla melhor a pressão e a filha Jamiele está orgulhosa. A história de Maceió está mudando e todos fazem parte dela. Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Sério.podcast